Olá, galera do primeiro ano. Quem tá falando é o professor Naildo. Eu vou ficar com vocês no lugar da professora Aline, né? Nós vamos aprender juntos alguns conceitos aí de química, certo? Não é minha afinidade, mas sabe que devido aí a essa pandemia, essa crise aí, o governo não pode contratar, certo? Então a gente tem que se virar com o que tem. E eu me dispus a ficar com essa disciplina com vocês, pra gente, uma maneira de que eu possa me desafiar também, né? Pra relembrar esses assuntos, estudar novamente cada um deles, pra tentar construirmos juntos, né, umas ideias legais, tá certo? Então hoje nós vamos começar com o modelo básico do átomo, certo? O átomo a gente conhece, né? E tem essa imagem aí, foi proposto por Bohr, né? Rutherford, e toda uma sequência, uma teoria atômica. Depois, se vocês puderem pesquisar, é até bom, né? Pra título de conhecimentos, certo? Teoria atômica. E a partir do experimento do Rutherford, com aquelas partículas alfas, vocês vão ouvir falar, né? Surgiu esse modelo planetário aí para explicar o átomo, né? Tá certo? Esse, parecido com o modelo de um sistema solar mesmo, né? Certo? Então, assim, o átomo é dividido da seguinte maneira, né? Nós temos a parte mais pesada, que é o núcleo, onde fica localizado os prótons e os nêutrons. E essa região aqui afastada, orbitando o núcleo, nós temos os elétrons, tá certo? Essa região é chamada de eletrosfera. Uma curiosidadezinha para a gente lembrar é que o elétron é a partícula que tem carga negativa e o próton tem a carga positiva. Já a massa, né, do elétron é muito menor do que a massa do próton, certo? E nós vamos estudar as grandezas chamadas, desmembrar esse átomo aí, né? Grandezas que a gente vai chamar de número atômico, cujo vai ter uma simbologia, a gente vai chamar de Z, certo? Obedecendo aí as regras da IUPAC, certo? E IUPAC, né, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que estabeleceu esses métodos, simbologias para esses assuntos aí de química, certo? Esse número atômico, ele é o número de prótons presente no núcleo do átomo, certo? O número atômico ele corresponde ao número de prótons presentes no átomo, beleza? Então vão pausando e anotando. Número atômico, o símbolo é um Z, é para representar o número de prótons, ok? Outra coisa que a gente vai precisar ver também é o chamado número de massa. Número de massa, cujo símbolo vai ser A, tá certo? O símbolo vai ser A. Então é a soma dos prótons e dos nêutrons presentes no átomo, certo? É a soma dos prótons e nêutrons, ok? Então o número de massa
A, que é o símbolo que vai representar, é a soma dos prótons e nêutrons. O número atômico Z é o número de prótons presentes no átomo, tá certo? Só para a gente ir entendendo aí, tá bom? Vai anotando, passo a passo, certo? Vai anotando. E outra coisa interessante é que a gente vai ter uma representação para um elemento químico, tá? Vamos imaginar que um elemento químico X, né? Aí vai vir uma letrinha aqui em cima, que é o A, e uma letrinha aqui embaixo, né? Desse lado aqui, a gente chama de Z. Ok? Lembrando, o que a gente viu? Vimos que o A é número de massa, que é o elemento químico, né, ou atômico, como você preferir chamar, elemento químico, certo? E aqui embaixo nós temos o número de prótons, certo? Esse aqui é o elemento, o Z é o número de prótons e o A é o número de massa. Por que eu fiz essa imagem aqui para vocês, esse esquema? Porque na tabela periódica vai vir esses valores aqui para você se localizar, tá certo? A gente vai passar com um certo tempinho aí se aprofundando nessa tabela periódica. Então você vai ter que dormir com essa tabela periódica, certo? Lembrando dela. Então, primeiro de tudo, nós vamos ter que conhecer quem é cada um desses camaradas aí, que eu já tá definindo aqui para vocês. O elemento bem grande, o A é o número de massa, que vem aqui em cima, nesse canto superior. Nesse canto inferior aqui, vamos ter os números de prótons, tá certo? Aí você pergunta, e o número de nêutrons? Já que o átomo, né, nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons, certo? Esses átomos, eles se agrupam para formar esses elementos, certo? Então, ó, o nêutron, ele vai depender do seguinte, ó. Você vai fazer uma redução, né? Uma equaçãozinha aí matemática. Você vai diminuir o número de massa, você vai diminuir a quantidade de prótons. Para você saber a quantidade de nêutrons, você tem que diminuir. Pega a massa, né? O número de massa, diminui o número de prótons, você vai ter o número de nêutrons, tá certo? Então esse aqui é o número de nêutrons. Por enquanto eu estou explicando, mas quando a gente for para as atividades, né? Os exercícios, agora vocês vão entender melhor, certo? Visão geral, o elemento que tem nesse canto superior aqui o número de massa, no canto inferior aqui embaixo o número de prótons e o número de nêutrons vai ser a diferença entre o número de massa e o número de prótons, certo? Você precisa saber dessas três coisas aí para podermos iniciar esses nossos assuntos. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Certo? Então, vamos lá. Essa fórmula, para encontrar o número de nêutrons, ela pode ser também usada para encontrar o número de massa. O A. Certo? O número de massa é o total, que é a soma de nêutrons mais prótons. Ou seja, é os prótons mais o número de nêutrons. Então, fazendo isso, eu encontro o número de massa, né? Então, já deixa essa equaçãozinha anotada aí, que ela vai ser muito importante para a gente, né? Então, no modelo atômico,
O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Magnésio, né? 26 aqui em cima e 12 aqui embaixo. Lembra do X? É o número aqui em cima e esse número aqui de baixo? Eu quero aqui que você me diga quem é esse 26, ó. O número aqui do canto superior. Esse aqui é o número de massa. E esse aqui do canto inferior, número de prótons. A pergunta é: quem é o número de nêutrons? Aí você vai para a fórmula em geral, ó. Você nem tá voltando para aquela anterior. Essa forma aqui é geral, para você encontrar esse número de massa, ou o número de prótons, ou o número de nêutrons. No caso aqui nós queremos o número de nêutrons, porque nós já temos massa e próton. Então como é que a gente faz? Ó? O número de massa é 26, ó. Então O é 26, aí igual. O Z é o número de prótons, aqui é 12. Mais N. Esse 12, se ele for para o outro lado da igualdade, ele vai negativo, né? Então fica 26 menos 12 igual a N. Então N vai ser igual 26 menos 12 e sempre 14, né? Então 14 é o número de nêutrons, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer. A gente vai pegar o elemento, olhar quem é massa, olhar quem é próton e encontrar o número de nêutrons. Ou vem dado o número de nêutrons, pede o número de prótons e vem dado o número de massa. Sempre vem dado 2 e você vai encontrar o outro. Tá certo? Outra coisa. Uma coisa que também é interessante. Todos os átomos de um elemento têm o mesmo número de prótons no núcleo. Certo? Os átomos que forem o mesmo elemento vai possuir sempre o mesmo número de prótons, né? No núcleo. Que a gente vai poder definir quem é cada um deles agora. E tem uns nomezinhos bem bacanas para eles, né? Vamos lá. Vamos começar com os átomos que têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Esses corpos, gente, são chamados de isótopos. Isótopos. Vou até anotar aqui a definição. São átomos que têm o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons, né? E diferente número de massa. Diferente número de massa. Ok? Os isótopos. Os isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Por exemplo, vamos analisar aqui os isótopos de um mesmo elemento. Porque se for elemento diferente, aí já não é mais isótopos, tá certo? Tem que ser o mesmo elemento. Então vamos analisar aqui do isótopos do elemento oxigênio, né? Imagina aqui que tem 16, aqui 8, um outro isótopo, também de oxigênio, 17, aqui 8, e um terceiro isótopo, tem 8 aqui, 18, vamos lá. Vamos analisar assim, apenas esses 3 isótopos. Então, vamos analisar quem é cada um deles. Primeiro, nós temos aqui
que para ser isótopos tem que ter o mesmo número de prótons. Vamos analisar se tem o mesmo número de prótons, ó. Z, Z, Z. Então, todo esse Z é 8, ó. Cada um desses isótopos. Então, isso é o que caracteriza os isótopos. Tem que ter o mesmo número de prótons. Ok? Outra coisa. Como é que a gente pode fazer? O número de massa. O número de massa que a gente representa por A. Ó. Para esse isótopo, o número de massa é 16. Para esse outro isótopo, o número de massa, que é o A, né? Não pode esquecer, é 17. E para esse outro isótopo, o número de massa é 18. Beleza? Então, ó, número de massa diferentes. Certo? Então, essa é a definição para ser isótopo. Tem que ter o mesmo número de prótons, que é o Z, no canto inferior, né? E tem que ter diferente número de massa. Se pedisse uma quantidade de nêutrons, como é que a gente vai fazer? A gente tem que usar aquela regrinha. A é Z menos Z mais N, né? A quantidade de massa, o número de massa, né? É o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a quantidade de massa aqui é 16. Igual. O número de prótons é 8. Aí, mais N. Se eu levar esse 8 para o outro lado, vai diminuindo, né? Então, fica 16 menos 8. Isso resulta que o número de nêutrons é igual a 8. Para esse primeiro isótopo. Tá certo? Para esse segundo isótopo, mesma regrinha. O número de massa é o número de prótons menos mais o número de nêutrons. A massa soma dos dois, né? O número de massa aqui desse isótopo é 17. O número de massa de prótons, né, é 8 mais N. Beleza? Então, o 8 passa para o outro lado, é negativo. Então, fica N igual 17 menos 8. Vai ser igual a 9. Então, veja que o número de nêutrons também está diferente, certo? Está dando diferente. Vamos olhar o último. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O número de massa, 18, igual. O número de prótons é o 8, mais o número de nêutrons. O 8 passa negativo, fica 18 menos 8. Então, o número de nêutrons, né, é igual a 10. Tudo bem. Olha como é fácil as continhas. E até eu que não sei nada de química, né? Estou fazendo aí as continhas com vocês. Passo a passo, bem devagarzinho, pra gente ir aprendendo. Tá bom? Galera, outra coisa interessante. Se pedisse o número de elétrons, o número de elétrons é o mesmo de prótons. Vou tentar colocar bem aqui. O número de elétrons é o mesmo de prótons. Então, se é 8 prótons, também tem 8 elétrons. Aqui também, ó. O número de elétrons é igual a 8. E aqui também. 8. Então, essas são as características dos isótopos. São átomos que têm o mesmo número de prótons e diferente número de massa. E para encontrar cada um deles, você faz isso. Analisando aqui de cara, você vê o número de massa e o número de prótons, que é a mesma quantidade do número de elétrons. E faz a continha para encontrar o número de nêutrons, tá certo? Então não tem bicho de 7 cabeças. Então dá uma pausa aí, anota. Uma dica bem interessante, ó. Isótopos. Tem esse P aqui, ó, para você lembrar. P, lembra? Prótons. Então, mesmo número de
prótons. Mesmo número de prótons. Então é só lembrar dessa dica aí, tá certo? Dica de ouro. Continuando agora com os isóbaros. Ok? Os isóbaros, eles são átomos que têm o mesmo número de massa e diferente número de prótons. Então, mesmo número de massa e diferente número de prótons. Igual eu dei a dica para vocês dos isótopos, né? Que tem aquele P que lembra prótons, mesmo número de prótons. Aqui nós temos isóbaros. Vamos dizer assim, ó. Aqui nós temos o B. O B lembra bolo. Bolo, massa. Então, mesmo número de massa. Tá certo? Uma dicasinha aí para você não esquecer. Então, vamos analisar aqui dois isóbaros, né? Do argônio, né? Aqui que tem 40 e aqui 18. E um outro elemento, o cálcio. 40 e aqui 20. Vamos lá, vamos começar a classificação. Se eu quero o número de prótons, 18 e aqui 20. Então eu represento por Z, né? E para o argônio aqui tem 18 e o Z aqui para o cálcio tem 20. Se eu quero o número de massa, A, aqui do argônio tem 40. O número de massa aqui do cálcio tem 40. Se eu quero o número de elétrons, lembra que elétrons é a mesma quantidade de prótons. Então, nesse caso aqui, ó, tem 18 prótons. Então, elétrons também vai ter 18. E aqui também, ó. Elétrons vai ter a mesma quantidade de número de prótons. É 20. E o nêutron? O nêutron tem que usar a regrinha, né? A é igual a Z mais N. Massa, prótons, nêutrons. O número de massa aqui é 40. O número de prótons aqui é 18 mais N. Então, N vai ser igual a 40 menos 18, é que vai ser 22, né? Então, esse é o número de nêutrons. Já aqui, A é igual a Z mais N. Número de massa, quem é? 40. Número de prótons, quem é? 20. Mais N. Passa o 20 negativo, então fica 40 menos 20, que vai dar 20. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos os isóbaros, que precisa ter mesmo número de massa e diferente número de prótons. Consequentemente, vai ter mesmo diferente número de prótons, vai ter diferente número de elétrons. Mesmo número de B. B lembra bolo. Bolo feito de massa. Aqui, ó. 40, 40. Tem essa configuração? Então, são isóbaros. Tá certo? Então, dá pausa aí, anota. Vamos para o próximo. Bem, vamos ver agora os isótonos. Certo? Olha, o que vai nos fazer lembrar? Ó. O Nzão bem aqui, ó. Então, mesmo número de nêutrons. Isótopos, tem o P, que lembra prótons, mesmo número de prótons. Isóbaros, tem o B, que lembra massa. Certo? E os isótons tem o N, que lembra nêutrons. E os isóbaros também, isóbaros, tem o A. O A quem é? Pela nossa representação da IUPAC. O A é o número de massa. Mesmo número de massa. Então tem essas duas formas de você lembrar quem é cada um. Beleza? Então, os isótonos. Vamos analisar esses isótonos. Como é que acontece? Vamos pegar aqui dois elementos.
boro. 11, 5. E, sei lá, um carbono. 12, 6. Tá certo? Vamos analisar esses valores. Primeiro, quantidade de prótons. Tem 5. Então, Z, o de prótons, é 5. Quantidade de prótons, 6. Então, o Z, que é o número de prótons, é 6. O número de elétrons, mesmo número de prótons. Então, é 5 também. Aqui, o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons. Então, é 6. Já o número de massa, apresentado pelo A, é o que está no canto superior. Do boro é 11. E do carbono, o número de massa é 12. Olha como é fácil. E os nêutrons? Eu tenho que usar a regrinha. A é Z mais N. Quem é o A? 11. Quem é o número de Z? 5. Então, N vai ser igual a 11 menos 5, né, que vai dar 6. Aqui, do mesmo jeito, ó. A igual a Z mais N. Quem é o A? Lá em cima, ó. 12. Quem é o Z? 6 mais N. Então, N vai ser igual a 12 menos 6. O 6 passa negativo, né? Então, fica 6. Olha, dá a mesma coisa. Claro que tem que dar, porque é um isótomos. São elementos isótomos. Certo? É o mesmo número de nêutrons. Ok? Então, não importa se o número de massa é diferente, se o número de prótons é diferente. O número de nêutrons dá a mesma coisa, então são elementos do tipo isótomos, tá certo? Certo. Então, nós vimos que nos isótomos, nos isóbaros e nos isótopos, se eu tenho uma quantidade de prótons, a quantidade de elétrons será iguais. Mas e a pergunta é, quando não forem iguais? Então, nós vamos ter os chamados íons, tá certo? Então, esses íons, é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. E nós podemos ter ele de dois tipos. Nós podemos ter o cátion e o ânion. O íon cátion e o íon ânion. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Para ser um íon cátion, imagina aqui o berílio, 4, aqui 8, 2, e o ânion, oxigênio, 16, 8, 2. Então assim, ó, a diferença entre um e outro é a seguinte. Nós temos aqui, ó, diferentes números de prótons e diferentes números de elétrons. Ok? Quando é cátion, ó, tem esse maisinho no canto superior, ao contrário do onde tem o número de massa. No canto superior tem um númerozinho com um símbolozinho negativo. Se diz que ali é um íon de ânion. Se tem um maisinho, é o cátion. Tá certo? Então é importante também a gente estudar essa parte de íons, né? Dar uma pesquisada para ficarmos atentos, tá certo? Então, eu vou falar para vocês também o conceito. Então, continuando aí, sobre o átomo neutro, né? A região da eletrosfera. Então, o átomo neutro, né? É aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons igual ao número de
de elétrons. Por exemplo, aqui o sódio, né? Nós temos aqui que o número de prótons é 11. O número de elétrons também é 11. Então isso é o que caracteriza um átomo neutro, tá certo? Então para vocês lembrarem aí, tá? Então dá uma aprofundadazinha mais sobre os cátions, né? Imagina que o sódio que tem um símbolozinho mais aqui em cima, né? Aí tem um 11 aqui. Então o que significa esse maisinho aqui? Significa dizer que ele perdeu um elétron. Como é que fica? Como é que resulta, né? Então o número de prótons, ele não perdeu prótons. Certo? Por isso se trata de um cátion. Como ele não perdeu prótons, ele continua 11. Tá aqui, ó. Tá 11, continua 11. Só que como tem esse íon aqui, ó, cátion, né? O que acontece? Ele perdeu um elétron. Então a quantidade de elétrons ficou agora 10. Então é assim que a gente trabalha o cátion. Vamos ver o ânion. Então o ânion, o que aconteceu aqui, ó? Imagina que o oxigênio, aí tem esse 2 menos, aqui tem um 8. O que aconteceu com esse menos aqui, ó? Significa dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então como é que vai resultar? Vai resultar assim, ó. O número de prótons não mudou, continua 8. Certo? Já o número de elétrons, aqui, ó, quando ele começou, o número de prótons era igual ao número de elétrons. Aí ele ganhou 2 elétrons por causa desse ânion aqui, ó. Então se ele ganhou 2 elétrons, ele resulta agora com 10. Certo? Pronto, gente, para encerrarmos com chave de ouro, né, temos os isoeletrônicos. São elementos diferentes que possuem a mesma quantidade de elétrons. Certo? Então vamos pegar aqui esses elementos aqui e analisar. O magnésio, né, tem esse 2 mais aqui, ó. O que significa dizer? Ele perdeu 2 elétrons, né? Então como é que fica? Número de prótons 12, de elétrons 10. Ok? Imagina aqui agora o flúor, né? Cuidado, o F não é ferro, é flúor. O ferro é Fe. Aí tem esse 1 menos aqui. Então significa dizer que prótons 9 e os elétrons 10. E o nitrogênio tem esse 3 menos aqui, ó. Significa dizer que o número de prótons é 7. O número de elétrons 10. Olha aqui, em todos esses, o número de elétrons é a mesma coisa. Então, quando acontece essa situação, nós temos os chamados elementos isoeletrônicos. Tá ok? Então, a gente vai passar para os exercícios, né? Para aprofundarmos melhor. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá certo? Via Google Sala de Aula. Um abraço, gente.